Pessoal do Futebol Ilimitado, boa noite, Noite FC, nesta terça-feira de madrugada, em versão gravada. Deixa eu abrir a tela aqui pra gente aparecer de boas. Aí eu, Fábio Castro, junto com meu amigo Luiz Gustavo Freire, para falar desta classificação do Palmeiras na Libertadores no Choque Rei, majestoso, enfim, são vários nomes, né, que a gente tem para colocar desse clássico. A classificação de maneira até bem chamativa, né? 3-0 Palmeiras. E eu tô aqui com o Luiz para discutir exatamente o que foi essa partida, o que ele achou desse jogo e, enfim, são tantas coisas pra gente colocar aqui na mesa, né, Luiz? Só vou, claro, antes de qualquer coisa, pedir, né, pro pessoal se inscrever aí no canal. Hoje Noite FC, normalmente na segunda-feira, mas hoje a gente tá fazendo na terça-feira de maneira diferente. Fez na terça-feira semana passada, tô fazendo de novo, mas são excepcionalidades, né? Para deixar claro aí para a galera que está acompanhando a gente, né? Os gols foram do Rafael Veiga, do Dudu e do Patrick de Paula. A gente pode considerar até certa forma, né, Luiz, que o São Paulo foi enganado, né? Porque o primeiro gol do Palmeiras ele sai da maneira mais provável possível, que é num lance de contragolpe. Então eu vou te chamar, Luiz, para você poder falar aí, desabafa em relação a esse jogo. Você, como São Paulino, obviamente tem muito a falar, né? Boa noite. Boa noite, Fábio. Boa noite aos amigos. Cara, basicamente o primeiro gol, vamos falar a verdade, futebol de campo, eu jogo futsal, futebol de campo não tem limitação para falta, cara. Eu acho que cabe você fazer a falta ali no lance. E evitaria o contra-ataque que originou o primeiro gol do Rafael Veiga. Sim. Agora, tinha muito campo para percorrer ainda, né? Exatamente. O segundo e o terceiro gol foram na esteira. Que o São Paulo saiu, ia ter que fazer e acabou tomando. Eu não esperava que o São Paulo ganhasse essa Libertadores, eu não esperava mesmo. Eu acho que falta muita coisa ainda, mas a questão que eu me incomodei mais é falta de postura. Cara, o São Paulo não entrou em campo hoje. Parecia que só um time estava disputando a vaga. E parecia que o Palmeiras precisava do resultado. Sendo que o 0x0 eu li classificado. Entende? Então, complicado, mas eu acho que assim, eu já vi torcedor, eu já vi rede social aqui, cara. É brincadeira, a torcida do São Paulo tá culpando as pessoas erradas. Mais uma vez. O que eu li aqui já, que acabou o jogo, acabou faz pouco mais de uma hora, né? O que eu já li aqui foi Thiago Volpe. Provavelmente sendo a principal vítima. Concorda ou não? Primeiro gol hoje, o gol da semana passada, imperdoáveis. Não tem o que falar. Começa por aí. Uhum. Agora, a defesa deu mole. O seu Daniel Alves, eu não vou falar nada, porque, pelo amor de Deus, não voltou da Olimpíada, tá? De brincadeira. Muito assim, abaixo, né? Uma classificação muito abaixo, classificação justa. Muito justa. Não tem problema em falar. A questão para mim não é a classificação ser justa, mas o São Paulo não tem tido postura. Sabe, eu vejo em recuperação no Campeonato Brasileiro, tá melhorando, jogou bem contra o Grêmio, mereceu a vitória. Jogou com time reserva, praticamente. Agora, chega num clássico, poupou todo mundo. Aí tem a questão do Benítez, que tem muita gente já polemizando, e para mim não existe polêmica nenhuma. Não tem polêmica, não existe. É mesmo que do outro lado, né, que diz que o Scarpa não entrou também. Vale pros dois lados, né? Tanto para Abel quanto para Crespo. O Benítez não tá bem fisicamente, é notável isso. Isso é notável. Os jogos que ele tem entrado... O último jogo que ele participou, que foi o contra o Vasco, na Copa do Brasil, era perceptível como ele não mantém um ritmo durante o jogo. Você pode dizer que ele joga 45 minutos de forma intensa. Aí, qual treinador, porque o Benítez não entrou? Cara, desculpa. E assim, poucos entraram em campo hoje, não consigo pôr. Mais lúcidos eram os meninos, Luan, Lisier e Nestor. Os mais lúcidos, o Rigoni também tentando, mas você olha, o treinador olha pro lado. Não, inclusive tem uma jogada envolvendo o Rigoni, né? Que o Pablo perde o gol. Essa também que foi crucial, essa chance, né? Luiz, deixa eu só aqui fazer um rewind aqui pra gente começar do meu ponto de vista, mais assim, em relação ao ponto de vista do classificado Palmeiras, né? Porque a gente vem observando nos últimos dias muitas críticas ao trabalho do Abel. Críticas algumas razoáveis, outras sem tanto sentido, quanto a relação dele com a imprensa, a postura dele perante a necessidade de reforços e tudo mais.
Mas a gente viu aqui, falava nos últimos dias, aqui vários noites FCs que fizemos, que o ponto de vista do Palmeiras na Libertadores, ele muda totalmente, né? Porque o Palmeiras ele vai devagarinho perdendo a liderança do brasileiro, que parece que o Palmeiras ainda não está encaixado para encarar o brasileiro, assim, em questão de postura e também de ter visão, né? De estar realmente modelado para a disputa do título. Não parece esse o caso do Palmeiras, foi derrotado pelo Atlético até com certa passividade no último sábado. E em relação a essa mudança de postura para o jogo de hoje, o modelo do time era exatamente o mesmo, mas muito mais proativo, né? Com o retorno do Dudu aí no time titular, enfim, jogando de forma mais leve, com mais velocidade e tal. Só que o que eu falei aqui quando a gente começou o nosso Noite FC, o que eu te disse? Eu acho que o São Paulo tomou o gol da maneira mais óbvia que ele poderia levar, que é exatamente dando o que o Palmeiras gosta, o espaço para o contragolpe. E é aí que eu faço a crítica ao Crespo. Às vezes falta uma leitura diferente de cada jogo. Acho que é muito legal você ter aquela coisa que o Fernando Diniz tem. Eu jogo assim todos os jogos, independente de contra quem for. Se você for pegar a média dos treinadores, assim, não só no Brasil como no mundo todo, ninguém faz isso, sabe? Não é tendência você querer jogar igual todos os jogos. Você tem que ter a leitura do adversário e saber jogar de acordo com a situação. Então acho que o São Paulo teve a leitura errada. Mesmo que o 0-0, né, classificasse o Palmeiras, ainda acho que a maneira intensa que o São Paulo se jogou ao ataque, permitindo exatamente o espaço que você falou e o capricho que o Palmeiras tem, principalmente nesses jogos de mata-mata, para conseguir ter esse espaço concedido à sua maneira, é exatamente a crítica que eu faço. E aí eu vou colocar assim a culpa no Crespo, porque eu acho que a leitura do jogo foi equivocada para essa partida. Tudo bem, os jogadores dentro de campo, faltou uma chegada, faltou alguém chegar ali e direcionar. Mas o Abel fez exatamente o que ele gostava de fazer. E quando sai na frente, amigo, para voltar atrás em Libertadores ali, já é muito mais difícil. O Palmeiras tomou as rédeas da partida, né? São Paulo foi extremamente dominado, principalmente no segundo tempo. Cara, eu assisti o Atlético e Palmeiras sábado, eu percebi um time muito abaixo, Palmeiras. Sim. Mas eu coloquei na minha cabeça que seria um outro jogo hoje. Até achei a expulsão do Patrick de Paulo injusta, tá? Eu acho que um dos dois cartões não foi falta, na verdade. Não foi justo, não foi nem falta. Sim, exatamente. Não foi falta. Então, assim. Mas assim, o Atlético, vamos dar uma palmatória. O Atlético já era melhor 11 contra 11. Uhum. O Atlético estava melhor 11 contra 11. Aí o Palmeiras fez uma pressão, aí os gols acabaram saindo. O Atlético ganhou assim, sem susto. Mas o Palmeiras foi prejudicado? Foi. Isso interferiu no resultado? De certa forma, sim. Mas eu vejo que o Palmeiras ele tem um problema que é essas críticas do Abel. Eu falo isso, já quantas vezes eu já falei aqui para você. As críticas ao Abel Ferreira são injustas. Para mim, são injustas. E ele tenta tornar isso injusto, né? Quando ele faz críticas ao próprio elenco. É meio que ele passando, a culpa não é minha. Eu não gosto quando ele vira igual ele fez na final do Paulista. O São Paulo não foi melhor que a gente em absolutamente nada. Eu achei aquilo de um profundo mau gosto. Uhum. Isso é coisa de português. O Jorge Jesus também era assim. Sabe? Não tô igual. Agora o São Paulo vai virar e vai falar. O Palmeiras vai ser classificado. Vai ter uma postura totalmente diferente da do Abel. Sabe? O Abel tem méritos, faz um bom trabalho. Isso aí é inegável. Só que a questão é a seguinte. A diretoria do Palmeiras se esbarra numa desculpa para não exceder o orçamento do clube. Cara, a Leila vai vir aí. A Leila lançou. Bem forte, né? Ontem. Vem com uma campanha forte aí. Vai vir com o Alexandre. Vai gastar. Sim. E até no ponto de vista assim, corporativista, se você for observar, né, Luiz? Você ver a Leila como uma futura presidenta do Palmeiras é garantia de que o cofre vai continuar cheio mesmo, independente de qualquer coisa, né? Porque, óbvio, se ela estiver presidindo o clube, né? É mais ou menos uma situação parecida com o que o Fluminense teve aqui. E até foi uma leitura equivocada de muita gente quando o Celso Barros se candidatou a presidente do Fluminense, e muita gente tinha aquela ideia, nossa, agora o Fluminense vai viver para sempre com o dinheiro da Unimed. Não era bem esse o caso, até que o Celso Barros já estava se desligando da Unimed na época. Só que a Leila, ela é a proprietária maior da companhia, da Crefisa, né? Então, é quase que uma independência do Palmeiras, né? Sim, mas eu conheço muito palmeirense que não gosta da ideia da Leila ser presidente, por incrível que pareça. E eu acho que, assim... Mas eu entendo por quê.
É um conflito de interesses, cara. Porque você é uma patrocinadora presidir o clube, cara, é uma coisa É estranho, né? meio estranha. Eu O não acho jogador uma vai ficar coisa com legal pro boné clube. de marca, né? Vai jogar. Nossa, já fica, né? Eu tô Fica ligado, tô máscara, ligado. Uhum. A coisa, tem um camisa monte que de já tá questão, inundada mas de coisa, né? Vai ficar mais ainda. só que aquela coisa, o que o Palmeiras não gastou agora, ano passado, esse ano, vai gastar com a Leila. E não vai gastar pouco. Uhum. Não vai gastar pouco. Você pode não aí. Aí vai ficar um tal, que não sei o que a Leila tem que gastar. Vai chegar aquela pressão para ganhar título. Vai vir o Matos, que todo mundo. Eu vejo muita gente falando que o Matos é bom dirigente, eu não acho. Pra mim, o Alexandre Matos não é esse cara todo. Porque teve um Atlético agora que Ele fez precisa do cagada. dinheiro, né? Então, é um cara que precisa. Qualquer dirigente com. Né? Se você dá um orçamento de 200 Eu milhões tenho para a um mesma cara impressão que a sua. contratar, Sim. qualquer um vai ser Bom bom, mesmo é aquele que sabe? faz trabalho bom com pouco dinheiro. O que faz Rui trabalho bom com Costa, muito dinheiro, pra mim, ó, mais do que obrigação. obrigação. O Rui Costa, para mim, Né? tá Ter a fazendo um leitura bom de trabalho mercado no São correta, Paulo. enfim. E o Rui Costa Sim. teve 20 milhões para contratar. E aí que vem a pressão. Agora eu vou até maximizar, vou ampliar aqui a questão, já que a gente está discutindo Palmeiras e São Paulo na Libertadores. Uhum. Essa frente financeira do Palmeiras fez alguma diferença do jogo de hoje ou não? Fez. Por quê? Diga. Fez. Primeiro na volta do Dudu, né? Porque é Uhum. um jogador que nunca ganhou pouco no Não. Palmeiras. Saiu por Agora conta salário pro disso, clube inclusive. disparar. Exatamente. Saiu para o clube dar uma enxugada, agora volta, o clube vai tentar dar um jeito de pagar para ter o cara. Só que, assim, a frente financeira faz por o clube ter uma gama de opções, né? Você olha para o banco, você tem jogador que tem, por exemplo, o Palmeiras tem o Scarpa, tem o William Bigode, tem jogadores Tá tentando se livrar do bons, Lucas o Lima, mas Miguel a torcida do Pavel. Santos já rechaçou aí, né? Parece que o Santos já voltou O Lucas atrás. Lima enganou bastante, né? Uhum. Vamos falar a verdade. Eu acho um Depois daquela briga absurdo, com cara. torcedores do Palmeiras da Mancha, né? Lá na boate, acabou. Não tem clima. Nunca mais o Lucas Lima Não, apareceu. não tem clima. O Patrick recuperou o bom futebol, foi um dos melhores em confronto nos dois Sim, jogos. Só que aí sim. o Lucas Lima na contramão, entendeu? Então, E, assim, e é é aquela uma coisa, né? Que o Zé questão Rafael que de. começou foi quem abriu a jogada no primeiro gol. E eu vi E aí já expõe a palmeirense. questão do elenco. O elenco é muito forte. Nossa, vai pôr o Zé Rafael, vai pôr porque põe não sei que jogador, não sei o que. Essa questão, sabe? Eu acho que o Crespo ele faz um bom trabalho, não tem nada que se jogar fora aqui. Uhum. Só que você tem que olhar pro todo. E eu tô vendo muita gente olhando pro pouco, entende? Olhando assim a questão. Mas ele foi eliminado tomando 3-0 do rival. Tá bom, cara. Que treinador que não passou por isso? Uhum. O Renato passou por isso no Grêmio também. Perdeu uma Copa do Brasil acachapante pro Palmeiras. Não deixou de ser um grande treinador, mas o ciclo estava acabando no Grêmio, tanto que foi demitido. Né? Então, assim, eu acho que a questão passa pelo São Paulo olhar o que falta, e falta muita coisa ao São Paulo, isso é inegável, isso qualquer pessoa que analisa futebol sabe que o São Paulo não tem elenco. Eu falava, São Paulo ganhar essa Libertadores ia ser uma loucura, mas para mim não ganharia. Mas agora, a Copa do Brasil dá para ganhar? Eu acho que dá. Recuperando os jogadores, o DM do São Paulo está esvaziando, mas eu acho que o Crespo errou para mim em algumas situações. Só que eu vi uma imagem na internet, o Benício de tênis no banco de reserva. Ele não tava nem de chuteira. Pra que relaciona o cara? Pra que expor o jogador? Aí o Tem gente que treinador chama se isso de gestão expõe. de grupo. Você colocar todo Né? mundo junto e tal. Ó, tá, né? E Eu você acho que acaba ele criando colocou até exatamente por uma isso. esperança ruim no torcedor, né? Que vai questionar por que o Benítez não entrou no É, primeiro jogo, por que ele entrou no segundo jogo, e por aí vai. ele jogou o jogo contra o Vasco, que foi lá em 1º de agosto. Sim. Ele não entrou mais em campo. A gente está indo pro dia 18 de agosto, já faz 15 dias que ele não joga. Então alguma coisa tá errada. E pro Na que era, questão teoricamente, a grande tarefa do São Paulo na temporada, né? Jogo contra o grande rival na Libertadores, quarta de final. E foi muito mal. Mas só que eu Uhum. falo, sabe? Eu acho que o São Paulo não pode virar e falar, tá tudo errado, tem que jogar tudo fora. Eu acho que tem que analisar Sim.
ter humildade de olhar o que tá fazendo de bom. Porque tem muita coisa de bom. Você quer ver um paulista, cara. Ah, mas os rivais não se interessaram em jogar. O Palmeiras poupou o jogador em jogo da Libertadores terça-feira antes da final. Jogou a final completinho. E aí? Não queria ganhar? Não, isso é coisa de Bom, torcedor que fala eu isso. quero. Eu quero Eu perguntar, acho ver que um jogador de futebol que fale que ele não jogou alguma final pra não ganhar. É um negócio que tão jogador que não. bárbaro. Cara, quem joga bola não entra pra perder. Sim. Eu percebia isso no Palmeiras na final. E hoje o O São Palmeiras Paulo foi entrou melhor. com essa virtude. Luiz, não sei se você lembra, mas no treino com o Palmeiras e São Paulo e Palmeiras no Campeonato Brasileiro, que o Felipe Melo, né, que vem tendo oportunidades aí, é titular hoje do Palmeiras, ele saiu do campo depois do Palmeiras ter empatado um jogo no Morumbi, dizendo que o objetivo do Palmeiras era tirar o São Paulo da disputa do título brasileiro. Sim. E aí você observa isso do ponto de vista de um jogador, né, que não tem nem raízes no Palmeiras. Foi carioca, revelado no Flamengo, está no Palmeiras há cerca de 3 anos, né, 3 a 4 anos, enfim. E você vê esse cara, o cara falando isso, você percebe o envolvimento que o Palmeiras vem tendo nesses clássicos. Tinha uma sequência positiva do São Paulo nos últimos clássicos contra o Palmeiras, é bem da verdade. Mas hoje Muito você positivo. viu o Palmeiras entrando com sangue nos olhos. E aí que fica a correlação que você falou, que talvez tenha faltado essa leitura ao São Paulo. Acho que o São Paulo não esperava o Palmeiras daquela maneira, em todos os sentidos, taticamente, moralmente, psicologicamente, porque por mais que eu tenha dito aqui que de fato o São Paulo foi surpreendido da maneira mais burra possível, que era óbvio que o São Paulo que o Palmeiras ia tentar aproveitar os contragolpes, né, na partida, e o São Paulo não soube dosar direito essa condição do jogo no Allianz Parque. Esse rosto, essa vibração, que foi muito mais forte por parte do Palmeiras. No final do jogo, isso fica muito reflexível quando a gente vê a vibração, né? Ok, claro, uma classificação para a semifinal da Libertadores, é óbvio que é muito importante. Mas se você faz a comparação com a classificação do Palmeiras nessa mesma fase contra o Libertad na temporada passada, o aspecto de vibração foi muito diferente e o jogo foi nas mesmas condições praticamente, né? Porque o Palmeiras tinha empatado no Paraguai e goleou também no Allianz Parque. Foi muito parecido, muito semelhante. A diferença é que agora era o choque rei, né? Cara, a questão é essa. O time entrou pra ganhar, só não parecia que entrar pra um jogo treino, cara. Postura inadmissível e totalmente condenável de todos os jogadores. Aí o Vitor Bueno até numa bobagem, cara. Uma expulsão besta. Então, assim, é complicado, cara. Então aí você vê a postura se refletir no resultado, cara. Eu acho que o São Paulo não esperava o Palmeiras assim. Vou falar a verdade, eu Sim. pela leitura que eu vi, esperava um Palmeiras igual ao do primeiro jogo. Só que eu Uhum. acho que assim, aí eu não vou Primeiro criticar jogo que vale a gente falar aqui. O São Paulo merecia ter vencido, né? Talvez o jogo hoje fosse totalmente diferente. São Paulo foi melhor no primeiro jogo. Sim. E não venceu, acontece. Uhum. Faz parte, é o futebol, cara. O Palmeiras é Sim. uma falta bem batida, méritos do jogador, empatou o jogo e levou um resultado para decidir em casa, que era favorável a ele desde o primeiro minuto. O Palmeiras Sim. São Paulo não ficou classificado em nenhum momento do jogo. Nenhum. Os 90 minutos todos. Então a questão é essa. Agora, eu repito, eu acho que não é hora de caça às bruxas. Caça às bruxas em time de futebol nem sempre dá coisa boa. Não, pode ser uma troca para pior. Por que não? Olha o Grêmio. Sim. Olha o Grêmio. Não se encontrou, O né? Grêmio fez caça às bruxas depois da derrota na Libertadores pro Del Valle. Olha a maionese entrando na negativa. Inclusive é risco que perde do Cuiabá amanhã. Eu tô achando que o Cuiabá vai aprontar amanhã. Sim, Se o sim. Grêmio perder amanhã, cara, a situação complica. Complica. E aí você vê, os jogadores foram pegos no pagode no final de semana. Sim. Time eliminado, eu acho que E uma boa parte do grupo, né? Porque era Rafinha, Jeromel, Luiz Fernando, né? E qual o outro agora? Rafinha não tá jogando, né? Sim. Rafinha não mas tá nem jogando, né? espera lá, né? O Wanderson, Não o justifica. Wanderson Tomou conta, Exatamente. Sim, e ele não esperava. Agora, só que pra gente fechar aqui o assunto, pra gente também estar próximo de encerrar aqui o nosso Noite FC, que eu queria saber de você quem foi o melhor e quem foi o pior.
Eu sei que a torcida do Palmeiras vai aí, obviamente, né, abraçar os caras que fizeram gol, Veiga, Dudu e o Patrick, mas acho que é bom de fazer uma leitura geral aqui, né? Muita gente jogou bem no Palmeiras hoje, né? E no São Paulo, aí é o que eu vou te perguntar, né? Que provavelmente você vai tirar o pior de lá. Mas você acha justo também pegarem no pé do Pablo e do Volpi? Segundo, o primeiro gol do Palmeiras, na sua opinião, era defensável? Era o Veiga com o pé ruim, né? Era, era. Era, né? Porque Mas foi eu no canto, destaco o né? começo da jogada. Ô Luiz, não tem como, né? Foi. Mas eu destaco o começo da jogada, que o Daniel Alves deveria ter feito a Sim. falta. Abertura de Não é bola do nem Zé poderia, Rafael, isso. deveria. Deveria. É um lance que você tá analisando depois do jogo, como treinador, fala, cara, você deveria ter feito a falta ali. O replay Deveria ter parado a jogada. O replay ele coloca Tá, com o peso todo da jogada no Daniel Alves. Toda. é claro pra mim. Isso aí não existe. E não tem limite de falta. Eu acho que ele nem tomaria cartão, entendeu? Então, pra mim, o melhor, eu colocando o melhor, cara, o Uhum. melhor do Palmeiras foi o Zé Rafael hoje. Sim, Por por isso que incrível eu ia que pareça. falar. Diagnóstico do jogo Eu perfeito. achei, eu achei que foi o melhor em campo, entrou tranquilo, sabe? Jogou muita bola. O Muito. Dudu também jogou bem os 180 minutos da decisão. Foi o melhor jogador, mas o jogo hoje em si, pra mim, foi o melhor que o Zé Rafael. Pior do São Paulo, cara. E a torcida tava pedindo o Patrick de começo, né, Luiz? Porque é bom falar, né? Porque o Patrick teve aquela crise toda, porque também foi um desses aí do Disque Balada, né? Há uns meses atrás. E aí o que A acontece? Ele também foi, fiscalização. foi muito vitimado aí no momento ruim do Palmeiras e críticas. Né? E é um Volta por baita, cima eu acho total, assim, independente da expulsão no fim de semana, que até a gente falou aqui que a gente considerou injusta. E todas as questões relacionadas ao Patrick hoje foram bem curiosas, porque o pessoal queria ele no lugar do Zé Rafael. E assim, eu não discuto o Zé Rafael como titular do Palmeiras hoje. Agora, a pressão que havia para o Patrick começar o jogando e o fato de o Patrick ter feito um gol, acho que é tudo que o Abel queria, né? E o Abel, inclusive, termina o jogo botando a mão assim, E ó, eu botando o queria dedo na fazer cabeça e também falar, ó, um outro destaque, mentalidade pro Fábio. jogo. Fábio, e eu Como é quero que fazer um é? outro destaque também. Sim, Quero fazer um faça. outro destaque. Eu não tô Faça. vendo muita gente falar. O Renan. Renan Sim, zagueiro. Tá jogando de improvisado, lateral né? esquerdo. Ah, jogou muita bola os dois jogos também. Foi muito bem na Que tava marcação. rolando uma crise, né, Isso Luiz? aí. Porque saiu o Vinha, o Vitor Luiz comprometeu alguns jogos aí, né? Uhum. Foi Vitor Luiz, eu tô contratado o achando que nome vai do sair. jogador que foi contratado agora? Piquerez. Piquerez, isso, E o perfeito. Jorge. E o Jorge. E o Mas Jorge também, eu né? Que acho não que, estreou ainda. mas eu acho que o Renan não vai entregar essa posição tão fácil, não. Uhum. É uma Não mania acho que ele mundial, vai. né? Você improvisar zagueiro na lateral. Eu não Já acho faz um errado, tempo Fábio. isso. Eu não acho errado essa mania. Aqui no Brasil, às Uhum. vezes, eu acho uma coisa normal você colocar um É zagueiro porque se como pensa muito lateral. na ideia do apoio, né? É, Fica prejudicado e mas pra mim, tal. mas já tem o Marcos Rocha que faz esse apoio, entendeu? E Exatamente. o Renan ele é mais defensivo. E o Abel colocou exatamente para segurar os pontos fortes do São Paulo. E foi eficiente. Os Sim. dois jogos. Sim, porque nada mais fez do que refletiu, né? São Paulo. Exatamente. O pior do São Uhum. Paulo, olha, difícil, mas assim, eu vou poupar Luan, Elisier e Nestor. Sim. Eu vou Trio, poupar né? os três meninos. Para mim, eu acho que eles fizeram bons jogos, não foram mal. Porque para mim, o jogo de sábado, para mim, e todo jogo do São Paulo que o Liseiro não entra, não sai jogando, fica nítido. Nítido. O São Paulo sem o Liseiro no meio de campo perde muito. Muito. E hoje já foi ruim com ele. Imagina assim. Sim. Contra o Grêmio, começou a ganhar o jogo quando o Lisieiro e o Rigoni entraram em campo. Então, esses três eu vou poupar. O Miranda é E indiscutível. o Rigoni também, né? Dá pra poupar Fez, também. Rigoni fez o que podia, agora os outros não entraram em campo. Agora, seu Daniel Alves, meu querido, ele já arrumou briga com a torcida, Ah, a é. torcida odeia Desnecessário, inclusive. você. E quando você entra em campo não faz absolutamente nada, porque, cara, me desculpa. Já Você são não 2 anos, tem né, Luiz, jogador. da contratação, né? Né? Que foi tida na época como a principal contratação do futebol brasileiro. E a gente lembra muito bem, porque quando o canal começou, acho que o segundo vídeo nosso foi exatamente falando de Daniel Alves no São Paulo. Já são 2 anos e nem na conquista do Paulista ele foi principal estrela, né? Sequer nem jogou, né? Longe, longe. É.
Ele foi até bem no campo, fez o Campeonato Paulista ok, Sim, sim. nada demais. Mais longe do que se espera da contratação do grande craque do futebol mundial, o maior campeão do É, mundo, né? Que agora voltou com uma medalha de ouro ainda, né? a medalha não ajudou muito ele não, e eu acho que a torcida vai continuar caindo em cima. Uhum. E ele foi um dos piores em campo. Eu não gostei muito da partida do Léo hoje, mas eu vou poupar ele por um simples motivo. Eu acho que ele entrou numa roubada hoje, gelado, porque ele não entrou como zagueiro pela esquerda, Sim. entrou como lateral. Como Então eu origem, né? Que é a considero, origem dele, inclusive. Ele é, era eu, lateral até eu chegar o Diniz. considero eu considero isso um erro. Eu acho que o Léo ajudaria muito na marcação ali. Uhum. O Crespo eu vou poupar, para mim tem crédito ainda de sobra, vou criticar. Mas o Benítez teve um problema físico, pelo que estão falando. E o Crespo é aquele cara agregador de grupo, ele iria levar o Benítez a um jogo decisivo, entende? Então, assim, eu acho que as críticas são injustas, não tem que criticar agora, tem que criticar quem dá material humano, o cara tá pedindo um jogador há meses. E a gente sabe que o elenco de São Paulo não é essa brasfeita toda. Então fica complicado. Então, assim, eu acho que fica esses dois destaques para o Palmeiras, dois jogadores que não fizeram gol, mas para mim, no correr dos 180 minutos, foram muito bem, foram os melhores dos seus times. Então, para juntar os cacos, né? Fortaleza semana que vem já, tem Sport domingo, jogo difícil, né? Então, assim, eu acho que o São Paulo tá crescendo na tabela, já tá 5 pontos do G6. Então, tende a crescer mais no campeonato, voltando os lesionados. Depois do jogo, vai jogar agora. Sport fora, Fortaleza no Morumbi e Juventude em Caxias. Depois disso, vai ter 14 dias sem jogar para recuperar jogador, por causa que o Daniel Alves vai para a seleção. O Daniel Alves fazendo uma boa. Uhum. Data E FIFA, né? dentre esses jogos, exatamente. E dentre esses jogos, tem o jogo da Copa do Brasil. Vai ser importante. O Luciano está em fase final de recuperação. O Éder já voltou hoje. Então, assim, eu acho que o Crespo já vai ter mais opções. Sim. Eu vou falar que eu acho que o São Paulo, a partir do momento que tiver mais opções, mas tiver mais opções para mudar e variação de esquema, olha só, acabou uma notícia aqui, Fábio, do Marcelo Bazeggio, que é setorista da Gazeta Esportiva do São Paulo. Ele fala assim, abre aspas, Crespo não especificou, mas o Departamento de Comunicação de São Paulo acaba de confirmar que Benítez tem dores no músculo adutor da coxa esquerda. Então aí, meu amigo, se for Problemático. criticar o E isso aí, treinador, Luiz, não é novidade. Eu falei aqui. não Quando ele é. saiu do Vasco da Gama e foi contratado pelo São Paulo, eu falei que desculpa a expressão, é um jogador de vidro, sabe? É muito bom É uma jogador. pena. E é uma pena Eu que gosto muito. esse jogador dessa posição, o 10 clássico, que é tão raro aqui no futebol, no brasileiro principalmente, são os que mais sofrem esse tipo de lesão. É impressionante como isso devia merecer até um estudo. Exato. Então, assim, eu gosto do Benítez, gosto muito do futebol dele, Não, é gosto da muito bom postura jogador. dele. É muito bom jogador, mas com esse departamento médico de São Paulo, cara, me desculpa, não vai rolar. Eu acho que o São Paulo vai comprar ele, eu espero que compre, né? Sem Ele esperar o pertence ao santo da Independente vida. ainda, né? Sim, eu acho que o São Paulo vai contratar ele, pelo que eu Uhum. percebo. O São Paulo vai contratar. Mas a questão, para mim, é o físico dele. Se o departamento médico de São Paulo resolver melhorar, eu acho que vai ajudar bastante. Mas eu Uhum. vi muita gente colocando a culpa no Campeonato Paulista. Cara, não é. Porque os moleques. Tem gente que não jogou o Campeonato Paulista. O Rigoni, por exemplo, não jogou. O Marquinhos também não jogou. E eles tiveram as lesões musculares. Então a questão é muito maior que isso. Eu acho. Repito, eu acho que a questão do departamento médico de São Paulo é estrutural. Fisiologia e recuperação. Eu acho que os treinos regenerativos não estão resolvendo. Cabe uma mudança de profissionais de metodologia. Porque o preparador físico é muito bom, que é o Alejandro Corran, que é um dos melhores da Argentina. Então, e eu estava lendo isso, que parece que eles fazem uma coisa meio que futebol italiano, sabe?
Só que o calendário aqui não ajuda e o São Paulo não teve pré-temporada. Não, nessa Então, temporada então que não ajuda mesmo. Exato, chegou na quarta, já deu o primeiro treino na quinta e dirigiu o time domingo contra o Botafogo, pelo Paulista. Então, foi complicado. Sim, Entendeu? foi bem corrido. Eu acho que as críticas são justas, mas eu não valido. Entende? Eu não dou validade. Luiz, agora olhando para o lado Estrutural. verde. Olhando para o lado verde para a gente fechar aqui. Vamos É lá. claro que a nossa live da Libertadores é só na quinta-feira, e acho que na quinta-feira também pode fazer uma análise melhor em relação a isso. Mas dá uma porcentagem aí de você acha que o Palmeiras tem de chance de título. Porque invariavelmente o pessoal está falando que na outra chave o Flamengo é o Flamengo e ele, independente de vir Flu ou Barcelona, deve ser o grande finalista aí. É claro que isso a gente fala isso na base da hipótese, óbvio, né? Ainda mais se for Flu, clássico, e tudo vice-versa, aquele papo de sempre. Porém, é aquilo, né? Porque do outro lado do grupo me parece muito sinal verde pro Flamengo. E desse outro lado aqui, grupo não, né? Chave. E esse outro lado da chave, a gente tinha no Palmeiras e São Paulo aí uns dois potenciais candidatos ao título. E do outro lado, né, com o Atlético e River, idem, né? Assim, de times que são realmente fortes, ainda mais tratando de plantel de Palmeiras e Atlético. Como é que você enxerga aí a porcentagem de 0 a 100 do Palmeiras em chance de título da Libertadores de bicampeonato, no caso, né, que é o atual campeão? Eu considero que eu acho que o Atlético passa do River amanhã, hoje, né? O Atlético Hoje. passa do River. Porque o River vai dar a vida, mas eu tô percebendo um equilíbrio no Atlético muito bom. Sim. Então. Um plantel magnânimo, né? É o Atlético voltando à rotina de montar elenco forte. Teve aquela pausa ali nos anos 2017, 2018, mas já está voltando. Tá insiderando aí todo mundo aí. Diego Costa e por aí vai. E vou te falar uma coisa. O Diego Costa, o Hulk vai render ainda mais. Fica vendo. Eu ouso cravar que isso vai acontecer. Cara, uns 35, 40%. 35? 40% dessa média aí, Palmeiras, campeão? 35 Palmeiras, 35 Atlético, 40 Flamengo. Porque se você for observar comigo, Luiz, acho que nessa fase da Libertadores, na temporada passada, com o Palmeiras entrando na semifinal, ele tinha o River, né, como seu enfrentamento, pode se repetir, né, claro, desde já, não sabe como é que vai ser lá, mas ele estava com mais cara de realmente favorito do que ele é hoje, né, porque ele está esbarrando aí no Flamengo em excelente fase, no Atlético em excelente fase, então parece que o sarrafo pro Palmeiras, ele deu uma aumentada, né, porque naquela época você tinha o Santos, que era uma grande surpresa, né, diante de um Boca ali que é mais camisa do que time, e o River Plate, né? Que é o River Plate, a gente sabe como é que é, mas que para essa temporada perdeu várias peças. Então, se a gente for observar a relação Palmeiras semifinalista do 2020 para o Palmeiras semifinalista 2021, há diferenças. Né? Olha, eu acho que na semifinal, eu acho que o Palmeiras teria dificuldades contra o Atlético e não teria contra o River. Eu já posso cravar. Contra o River ele não teria dificuldades. O River tá meio que fim de ciclo, sabe? Porque eu acho que o Galhardo não vai. Mas aí se o River passa pelo Atlético, pode mudar a nossa leitura também, né? Dependendo de como fosse. Mudar, né? É claro que a gente tá torcendo para que o Atlético passe, mas a gente não pode deixar de supor nunca o River Plate, né? Porque o River Plate ele tem um histórico aí de viradas absurdas aí, né? Não, eu acho que vai, é porque eu vejo um equilíbrio maior no Atlético. Sim. Então, e o Atlético para mim merecia ter vencido por mais na Argentina. Sim. Para mim, 1-0 não retratou o que foi o jogo, especialmente no segundo tempo. O segundo tempo do Atlético foi. Mas é exatamente isso que preocupa. Porque a brecha, né, que poderia ter sido cortada lá. Olha que o Palmeiras na temporada passada fez 3-0 no River. River diferente, ok? Liquidou e em São lá, Paulo, né? Passou por isso aqui. Por isso aqui. E você lembra bem aí, né? Podia muito bem ter ido os pênaltis tranquilamente. Né? Foi uma partida excepcional do River Plate naquela oportunidade. Depois de uma partida péssima, jogando na Argentina, foi no campo, inclusive do Independente, naquela partida, que o Palmeiras ganhou por 3-0 e acabou quase que liquidando, né? A vaga. Olha, foi com dificuldade. Mas assim, Fábio, a questão que eu coloco é que eu vejo o Flamengo que vai chegar,
porque o Fluminense tá numa irregularidade Sim. muito absurda. O Fluminense precisa ganhar o jogo, né? A gente vai ver Uma quinta-feira se ele espiral vai conseguir ganhar o negativa, jogo, porque muito acho muito mal, difícil que muito ele se mal. classifique com empate. Eu acho que não Muito passa do improvável. Brasil. Ele vai ter que ganhar um jogo. O Vai Roger ter tá que ganhar o muito jogo. contestado. Aham. Muito contestado, muito contestado. Então, Sim. assim, eu vejo o Flamengo chegando numa final pra mim. Eu acho que passaria do Barcelona numa semifinal. Vai na semifinal, Flamengo. Vamos ter o mínimo É. razoabilidade. O Olímpia não vai Nesse aprontar. caso, muito Não difícil vai. quebrar a cara da gente, né? Porque 4-1 no Paraguai, gol fora valendo. E o Olímpia demitiu o treinador no final de semana. Sim, sim. Então, Exatamente. vamos lá. Tem uma crise a mais aí somada, né? Só que eu vou colocar um outro ponto. Sim. Eu vou considerar Atlético e Palmeiras na semifinal. Quem passar, e o Atlético por ter eliminado o Boca e River. O Palmeiras por ter eliminado um rival que ele nunca tinha vencido em Libertadores e venceu de forma contundente. Para mim, Sim. o vencedor sai desse lado da chave, não sai da chave do Flamengo, não. O O campeão. título, você diz? É, o É campeão uma, é sai uma desse lado final da num jogo chave. só, né? Sim. Isso Mas acaba eu tirando um vejo pouco. O prognóstico pode mudar, né? mudar. Uhum. Mas eu vejo um time fortalecido para chegar na final. Atlético e Palmeiras. Sim. O River Concordo. pode chegar? Pode. Mas eu vejo o Palmeiras não fazendo não fazendo uma coisa muito legal no brasileiro. Tá começando a uma oscilada muito ruim. Para mim foi um jogo muito abaixo. Sábado não poderia ter feito isso. Eu acho que recupera no final de semana, vence o Cuiabá. Tranquilidade até. Mas eu acho que precisa fazer mais no Campeonato Brasileiro se quiser ser campeão. O Sim. Atlético, repito, está mostrando um equilíbrio que é muito importante nos pontos corridos. Mas eu quero muito ver esse Atlético Conseguiu uma na reta identidade, né? final. Exatamente. E tá com um grupo forte, cara. Você tem. Eu costumo falar, o Atlético quando não tem Nacho e Hulk é um time totalmente diferente. É essa a Esses questão. dois é um time absurdo. Então, assim, eu tô vendo uma chance do Atlético ganhar esse título brasileiro. O Uhum. Flamengo eu não sei, cara. O Flamengo alterna um jogo muito bom contra o São Paulo, contra o Corinthians, e alterna um jogo péssimo contra o Internacional. Assim, péssimo. O jogo com o Internacional foi péssimo. Sim. Então, não dá para entender, de fato. Então, não confio no time do Flamengo. Em relação a Libertadores e em relação a tudo? Brasileiro, tudo. A tudo? Copa do Brasil, eu acho que ele vai passar do Grêmio É uma opinião tranquilamente. bem diferente da maioria, inclusive. Fora da caixa. Cara, é que Observação eu queria diferente. muito ver. Eu queria ver muito o Flamengo quando reagisse à primeira derrota. Uhum. Não fez aquele jogo contra o Sport. Não fez um jogo muito bom contra o Sport, não. Vai passar do Não, Olímpia assim, não tranquilo. houve necessidade, né? Porque o esporte foi envolvido com muita facilidade até. Né? O jogo de Mas eu não domingo. sei, eu não consigo confiar ainda por ver times mais fortes, sabe? Uhum. Eu vejo Palmeiras e Atlético mais fortes. Perfeito. Entendeu? Perfeito, Luiz. O Flamengo Pode falar, pode encerrar. é isso. Aí, para mim, o campeão da Libertadores vai ser brasileiro e tá entre Atlético e Uhum. Palmeiras. Eu acho que o Flamengo pode chegar em alguma outra coisa, mas eu não confio, entende? Agora, eu vou falar um negócio para você. Diga. Quem errar menos vai levar. Não, essa é a tese do futebol, né? Sempre no futebol, aliás, em Eu qualquer acho. esporte, Mas, quem erra menos é, leva. mas. Porque eu não. Eu tô sentindo muito equilíbrio, mas eu coloco Libertadores para mim. Tá, vai. Flamengo 35%, Atlético e Palmeiras 33%. Aí fica 91, os 9 entre os outros times, que eu não vejo outro time Fluminense, levando a Barcelona, Libertadores. River. Não vejo. Não vejo Uhum. o River ganhar. O River tá em final de ciclo. Sim, Perdeu o Montiel só. uhum. Perdeu o Nath Forçadamente, mas Montiel, tá. perdeu. Mas é isso aí, E Luiz. tá. Deixa isso aí pra live de É isso aí. quinta-feira. Quinta-feira a gente fala de Libertadores com mais tranquilidade. Bom, noite FC especial então nessa terça-feira. Espero que vocês tenham gostado. Espera aí, deixa eu colocar a tela do programa aqui. Opa, Deu uma travadinha, como sempre, né? acontece. É.
Deixa eu ver aqui o que aconteceu. Aí o OBS. Pronto. Valeu, Luiz. Valeu todo mundo que acompanhou. A gente se vê na próxima. Lembrando que quinta-feira tem jogo e tem live da Libertadores aqui no Futebol Ilimitado. Valeu todo mundo aí. Abração.